Fala, seus lindos e lindas! Vocês estão na paz? Tudo bem nesse final de ano? Quer dizer que você está vendo esse vídeo na Páscoa também, aí já não é mais final de ano. Enfim, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse efeito de laser muito louco nesse comercial da Seara. A gente utilizou ele nesse take e num outro take lá, onde a gente mostra esses outros loginhos aparecendo aqui. Eu fiz ele inteiro no Cinema 4D, usando o Redshift. É bem tranquilo de fazer, é uma pipe lógica bem legal. E vamos lá, vamos começar sem enrolação. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Cadê? Ah, já tá aqui aberto. É dar um like nesse vídeo, né, ô malandro? Dá like aí, se inscreve. Eu quero chegar em 8 bilhões de inscritos até o próximo mês. Hoje é dia 16, eu acho que dá tempo. Se você fizer a sua parte de dar like, compartilhar, comentar, a sua opinião alimentar, eu vou ficar muito feliz. Então tá aqui, ó. A air fryerzinha da. Ela é da Mundial, mas a Seara que tava vendendo, né? Tem o loginho aqui em cima. Na verdade, esse aqui é o do. É o dos ícones, né? Não é o do logo. Então ele vem fazendo aqui, plá plá plá. Tem umas partículas aqui pra fazer o raio laser, né? Se a gente olhar aqui de novo no vídeo. Repara que a gente tem várias faísquinhas saindo, tem várias coisas acontecendo, tem essa transição do logo aparecendo, tem o laser, é um monte de coisa rolando. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso daqui. Eu tô pensando se eu faço direto nesse arquivo ou se eu abro um novo e mostro etapa por etapa. Eu vou abrir um novo e vou mostrar etapa por etapa. Acho que vai ser mais interessante. Então eu vou dar um Ctrl N aqui. Eu vou pegar, na verdade, a tampa. Eu vou pegar esse produto aqui. Só a tampa tem separado? Tem, maravilha. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Ctrl V, meu bom. Ih, ih. Travou por quê, meu querido? Ah, não, muito obrigado. Eu vou fazer diferente então, gente. Eu vou ressalvar essa cena aqui. Ou essa aqui que é a do logo. Essa aqui eu acho que é a do logo. Tanto faz. Eu vou salvar ela aqui como aula. E aí eu vou deletar algumas coisinhas aqui que a gente não vai usar neste momento. Esse boolean pode deixar porque a gente vai usar ele. Luz, blá blá blá. Esse boolean pode ir embora. Tá uma bagunça, hein? Luz e blá blá blá. A gente pode fazer o seguinte. Pegar tudo isso aqui, ó. Colocar dentro desse null. Sim. Deixa ela lá embaixo. Então vamos ver o seguinte. Aqui nesse render, deixa eu dar uma préviazinha aqui. Porque vocês vão ver que tem os logos, né? Vou deixar em 50. Peraí, como é o primeiro render dele, ele tá processando as texturas e blá blá blá. Vamos ter paciência. Enquanto isso, a gente tem paciência. O que você tem que fazer? Se você tá aqui vendo e não deu like daquela última vez... Ixi, travou mesmo? Aí, voltou. Então a gente tem esses logos, né, que eles vão aparecer. Eles já estão com uma animação de transição aí para aparecer. A gente vai ver como é que isso foi feito. Mas, primeira coisa que a gente vai ter que ter é a forma física do laser aqui dentro, em cima desse formato de... Nossa, deixa eu tomar uma água. Então, o que eu fiz? Eu peguei os ícones, iguais eles estão no impresso na Air Fryer. Aí eu coloquei
um extrude nele. No render, obviamente, eu bati para ver se tava funcionando certinho, né? Se a posição desses strokes estavam batendo na textura, e está. Depois que eu fiz isso, eu criei aqui um cubo e eu animei esse cubo indo de um lado para o outro, né? Da onde eu queria que começasse a minha animação até onde eu queria que ela terminasse. Coloquei um displacer. Ok, fecha isso aqui. Eita, não, não era ok, não, era Remember Later. Ok, Remember Later, foi mal. Remember Later. Enfim, aí eu coloquei aqui um displacer com um noise aqui, ó, escala 0, para ele ter só em um sentido, né, no sentido Y, a distorção, e isso tá animado um pouquinho. Então se eu dou um play aqui, ele vai fazer esse muito louco aí, tipo, mudando a posição de tudo, porque o laser ele é uma coisa muito dinâmica, né? Usem esse áudio no filme que vocês estão fazendo aí com o efeito de laser que vai ser sucesso. E aí eu coloquei um bolha pra gente ter só o que tá sendo cortado, né? O Boolean, o Boolean tá aqui, ó. Boolean, cadê ele? Ai, mano, eles mudaram tudo o ícone, eu sou velho nisso aqui, e aí eu fico esquecendo. Tá aqui, o Boolean tá aqui. E aí ele tá dando um subtract, né? Não, intersect entre o que tá dentro do laser e o que tá na tipo, no cubo, né? Tipo, vocês entenderam, gente. Hoje eu tô com a cabeça meio lesada. Mas vocês entenderam. O que tá junto entre o cubo e o extrude aqui, ele vai dar o boolean e vai ficar assim. Aí o que eu fiz agora para poder ficar bonitinho? Se eu dou um play aqui, ele vai ficar pesado para processar, não fica legal, tá vendo? Ele demora porque é muita informação. Então eu pego esse boolean aqui, aí eu vou dar um file export Alembic. Deixa eu ver como é que tá a configuração do meu Alembic. Não. File export Alembic. Tá bom. Não são todos esses frames, apenas selecionado, blá blá blá, global coordenadas, ok. E aí a gente vai exportar para Animatic Aula. Ótimo. Aprendam pipeline para usar a nomenclatura correta. É assim que funciona, tá certinho. Eu já tenho ele exportado, não preciso exportar. Cancela. Que vai demorar, eu não tô a fim de esperar. E nem vocês. Então aqui eu já tenho ele exportado como Alembic. E aí ele roda bem mais rápido, né? Tipo, se eu dou um play, a gente consegue ver tudo que tá rolando aqui, né? Então a gente tem essa transição muito marota, que acompanha a transição da textura. Mas a transição da textura eu fiz depois. Eu comecei por essa parte aqui mesmo. Então, feito isso, a gente tem que começar a trabalhar com o shader. Cara, é mega simples. É basicamente isso aqui, a geometria do laser. Não tem mais nada além disso. Essa parte de cima aqui eu não me preocupo, porque quando eu tô na minha câmera. Ixi, eu devo ter cagado com a câmera. Não. Ela não aparece, né? É um close. Então, eu não preciso me preocupar com o que tá lá fora e nem com o que tá ultrapassando aqui dentro do produto, né? Porque ele ultrapassa, ele vai para dentro. Mas como é um laser só, é irrelevante. Então o que eu fiz como textura? Essa daqui. Não é muito complexa não, viu? É bem de boa. Vamos dar um renderzinho pra gente indo vendo o que faz cada uma das coisas. Esse render ele tá um pouco pesado, porque eu usei muito reflexo, eu usei muita coisa. Muita alfa, fiz uma maluquice. Ele, ele não tá um setup otimizado, pra falar a verdade. Deixa ele processar.
processando. Enquanto ele processa, você sabe o que você tem que fazer. Eu quero que você me responda nos comentários. Qual a comida mais gostosa de fazer na air fryer? Me fala, me deixa aí. O que você costuma fazer na sua air fryer? Frangos? Crianças do The Sims? O que você faz na air fryer? Me conta. Pô, tá demorando pra processar essas texturas. Já tinha processado antes, não era pra estar nessa. Tá, vamos esperar que ele já vai. Beating for you, beating for you. Wait. O bom é que você pode passar o vídeo pra frente, né? Eu vou ficar com a mão levantada. Quando eu abaixar a mão é porque você pode. Não, vai cansar. Desistir. Aí, foi. 70, 85. 85. Mano, nem tem nada de textura pra você tá pegando tanto. Ah, pode ser que tenha em alguns dos outros materiais. Os ícones e tal. Aí, foi. Fechou. Então, vamos começar a entender esse material. Primeiro que ele não tem diffuse, ele é totalmente de cor. Ele tem um pouco de reflexo, porque o reflexo ele tá dando um efeitinho bem legal. É bem sutil, mas isso acaba pesando um pouco no render. O subsurface acho que a gente não tem. Sheen também não temos. Sim, também não temos. A gente tem bastante emissão. A emissão de cor, ela tá assim, ó. A gente tem uma cor base. Depois a gente tem uma layer com... Eu peguei esse node de curvatura para eu pegar as edges dessa forma, né? Sempre que eu mudar aqui o step, o frame, ele vai mudar isso aqui também, porque em cada momento ele vai estar numa posição diferente. Por que você deu ruim? Não entendi. Volta só nesse. Atualiza aí que ele deu algum bidulabio. Aí. Aí eu arrumei num rampzinho pra ficar um pouco mais contrastante e tal, reduzir de onde eu queria e deixar preto e branco, pá. E coloquei ela aqui como um ramp de hard light pra gente ter uma diferença na cor do laser, né? E coloquei mais uma, que é um rampzinho, o que isso aqui faz? Nem lembro mais. Aí ele aquece a parte de baixo, né? A parte de contato, eu deixei ela mais avermelhada. Então, porque senão ele ia ficar esse inteiro aqui assim, né? E como ele é todo transparente e tal, ele dá toda essa brincadeira. Mas agora que tá o lance, se eu tirar a opacidade, olha como que ele fica. Vai ficar bem boring. Vai ficar só um negócio. Um dos segredos aqui tá nesse canal de opacidade. Ele tá como? É bem de boa. A gente tem um... Tira esse aqui. A gente tem um gradiente de cor aqui. Bem de boa. E depois aqui a gente tem um outro noise que também é animado para ficar fazendo, tipo, ele ficar mudando, ele muda, né, a geometria nos lasers, blá, 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 e ele muda a cor também para, tipo, ele também ter essa diferença, né? Então ligando aqui de novo, só esse pedacinho e vamos ligar isso aqui. Então esse aqui está sendo o nosso canal de opacidade. Vamos ver, dar uns frames aí pra frente. Olha que legal que fica. Depois isso com motion blur e blá blá blá, fica bem bonito. Então esse aí é o nosso material principal do laser. Que vocês estão vendo, ó, 14 minutos de tutorial, tá muito fácil, muito simples de fazer. São etapas simples que com uma lógica legal você consegue chegar num resultado bacana. Beleza, gente. Aprendemos a fazer o laser. Agora vamos aprender
a fazer as partículas. Aqui eu tenho um grupinho de partícula. Vamos abri-lo. Faz tempo que eu fiz, eu não lembro direito o que eu fiz aqui, tá? A gente pode tirar o field condition, pode tirar a turbulência e pode tirar o math. Por que a gente tem tanto emitter? Também não sei. Esse emitter tá onde? Também não sei. Deixa eu ver. Ele tá emitindo no Boolean Spline. Ah, ele tá emitindo aqui. Certo. O que eu fiz aqui? Lembrei. Tá vendo que existe uma curvatura nessa air fryer? Ela não é reta. Então, se eu pegasse essa spline aqui de cima que eu usei para gerar a geometria do laser, ela é reta. Não vai rolar. Eu preciso dela encurvada. Então, o que eu fiz para conseguir chegar nesse resultado? Para conseguir ter essa spline assim encurvada, eu posso usar vários métodos. Eu poderia usar uma projeção, e aí ele ia projetar. Nossa, eu bati palma, deve ter explodido o áudio. Aqueles caras que provocam, né? Ia funcionar muito bem, mas não foi isso que eu fiz. Eu fiz um boolean. Eu fiz um boolean desse material inteiro aqui, sem isso daqui. Em vez de ser o cubo, eu coloquei essa geometria aqui de base para ser a spline, fiz o intersect e aí eu separei só as splines que eu queria, porque agora eu vou emitir em cima disso daqui. Eu só não sei porque eu tô com tanto emitter aqui. Deve ser porque eu tô fazendo de várias velocidades e tal. Vamos dar um play para ver o que acontece. Ui, vamos tirar esse boolean, porque ele não é importante pra gente agora. Então, tipo, eu basicamente comecei colocando um emitter. Esse emitter, ele tá numa spline. Cada um vai ter um tipo de rate diferente de emissão, porque cada um tem um material, tem uma propriedade diferente. E aí... Beleza. Primeira coisa, então, aqui a gente já tem umas bolinhas que vem surgindo e vem morrendo, porque o lifetime deles é bem curto aqui, né? Tipo, cadê? Lifetime aqui. Tipo, ela varia no máximo de 0 a 10 segundos para ele explodir. Beleza. Aqui eu tenho mais dois, eu acho que eles são complementares, né? Isso, tem uns que vão mais lá para longe, que são mais rápidos, aí tem uns que vão pro lado, para ter um pouco mais de dinamismo na cena. Eu coloquei um field condition aqui. Tudo isso aqui tá aqui em cima, tá, gente? Ó, simulação, emitters, modifiers. Você consegue controlar por aqui. Coloquei um field condition aqui que fala para ele tudo que tá dentro desse meu box field fica vivo. Tudo que tá fora morre. Então, se eu dou um play, as partículas só vão existir aonde tem esse meu box. Poderia ser o inverso e tal. Poderia colocar um gradientezinho para não ser tão seco, mas não é isso que eu quero. Eu quero que seja assim porque é o laser que tá passando ali. Não tem problema se no meu bowling aqui eu usava um displacement para ficar mais assim. Cara, é um bagulho publicitário, tem que ser rápido, né? Não precisa ser tanto preciosismo. E no meio do vucu vucu com um monte de informação, tudo bem ele ficar reto assim, você não vai nem reparar. Depois eu habilitei uma turbulência bem leve com linear field, faz com que essa turbulência só aconteça a partir daqui de cima. Tipo, eu quero que a turbulência aconteça depois dessa altura. Até aqui não acontece turbulência nenhuma. Aqui ela começa e aqui ela se intensifica. Então vamos dar um play para ver como é que funciona com a turbulência. Calma. Nem eu sei o que está fazendo turbulência. Desliga ela. Ela é bem sutil, mas ela muda a direção dos elementos. Depois aqui eu coloquei um math para controlar a velocidade. E assim ele vai fazer o quê?
Ele tem uma velocidade inicial muito rápida, tipo, que é explosão, e aí depois ele reduz. Tipo, ele desce, puf, puf, como se fosse mesmo a faísca, né? Tipo, ela explode e aí depois ela reduz. Então a gente consegue ter essa simulação meio que pipocando aqui dentro, né? O esquema principal tá dentro desse math. E aí o que, que eu fiz pra gente ter a cara de faísca? Eu vou desaparecer com os elementos de partícula. Eu coloquei um tracer. Nesse tracer eu coloquei o grupo, a partícula do grupo, né? Não são os emitters que você coloca, tá? No tracer você coloca o grupo da partícula. Coloquei aqui para o tamanho, para a variação e o tanto que eu queria. E aí se eu dou play, a gente tem umas faíscas rolando aí, ó. Que interessante. E como eu tenho bastante variação, eu tenho umas que vai lá para cima, umas que muda, isso me dá esse dinamismo aí. Agora, para eu renderizar essas partículas, na verdade eu não estou renderizando a partícula, eu estou renderizando o tracer. Dá só um playzinho para ele vir aqui no meio. E pessoal, se vocês têm dúvida de como fazer as coisas, se está ficando complicado, porque aqui é mais um workshop do que um tutorial em si, né? Deixa a pergunta no comentário aí, eu respondo sim. Chama no Insta, manda dúvida. Eu tô muito aberto a gente trocar ideia e resolver os BO. Então aqui eu vou dar um renderzinho nesse meu tracer. Pra gente vê-lo, ele. Esse material aqui é um material bem simples. É só um ramp de quente aqui no meu emission de for. Também não tem diffuse. Pode ter o reflexo, não precisa se não quiser. E aí eu consigo ter esse look. Vamos ligar esse boolean. Pode deixar aqui em 80. Ignora que ele não vai bater agora porque não tá cacheado, né? Tipo, a sequência não tá batendo no time certo. Eu teria que fazer o bake para poder funcionar. Tá aparecendo, tá renderizando as bolinhas. Não quero as bolinhas. Eu quero só o traço. Isso, agora sim. E assim, foi assim que eu fiz esse malandro aqui. É exatamente a mesma coisa. E aí a gente consegue ter essa brincadeira bonita. Tem que mostrar outra coisa. Os ícones, né? Como que eu fiz pra animar eles? Também foi bem de boa. Deixa eu ver qual material que é, porque eu não lembro. Acho que esse aqui. Ícone zoom. Tá. Eu basicamente animei uma... Aqui no Alpha. Tá aqui o meu material. Aqui tem coisa a mais aqui que tipo, eu fui refazendo e acabei não usando. Mas no meu alpha eu tenho uma animação disso daqui, do meu gradiente. Então o gradiente ele tá animadinho indo para frente e para trás, mascarando o que deve aparecer e o que não deve aparecer da textura, né? Porque ele é uma textura aplicada em cima, tipo, são dois shaders. Tem o shader, tá vendo aqui no cantinho? Quando eu dou play ele tá indo pro lado. É basicamente uma máscara de review. Dá um play aí pra nós. Aí se eu mandar renderizar, ele renderiza, né? Senão, é pouco provável. E aí eu animei no mesmo time, né? Seguindo os mesmos keyframes e as mesmas curvas de animação pra gente conseguir chegar nesse resultado aqui. E é legal, se a gente olhar de cima também fica muito bonito. Tem uns takes que eu fiz olhando aqui de cima, ficou bem legal. Lógico que aqui ele vai processar mais tempo, né? Porque é mais coisa pra renderizar. Mas fica bonitinho, né? Então foi assim, gente, que eu fiz um laser. O laser da Air Fryer. E agora você pode fazer isso em qualquer projeto seu. Eu fiz isso na Air Fryer e fiz esse mesmo coisa num comercial do Inter também. Foi a mesma lógica. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial barra workshop, porque eu não mostrei fazendo direto, mas eu mostrei os detalhes de como eu fiz.
Ah, é, vocês não viram, né, o comercial inteiro? Deixa eu colocar aqui. O comercial inteiro ficou assim, só que a gente fez a versão de diretor, porque porque o cliente não queria usar essa. Ele pediu no começo, ele pirou, mas vocês sabem, né, cliente como é que é, né? Eles resolveram tirar o laserzinho, que era um dos pedidos iniciais do projeto. E aí ficou assim, tipo, todos esses takezinhos aí em 3D, bonitinho, uma iluminação bacana. Tipo, dá mais um playzinho aí. Então aqui teria as partículas, né? A gente tem essa cena feita aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá. Aqui. Essa aqui é a cena. Cena um talvez? É, aqui ela só tá renderizada em baixa. Então, essa aqui é a cena um, vídeo em loop. É legal que ela pega bem assim de cima, né? Fica bonito. Esse aqui é o que a gente acabou. Esse é o render do que a gente acabou de ver. Valeu, galera! Nos vemos no próximo tutorial. Deixa suas perguntas aí que eu vou responder. Valeu, valeu!